E a gente está dando continuidade a essa série que o nosso pastor tem pregado, que tem abençoado muito a minha vida. Espero que a sua vida também tenha sido abençoado por essa série de mensagens. 1 João capítulo 3, do verso 11 até o verso de número 24. E o tema dessa mensagem de hoje, eu quero falar sobre os benefícios do amor. E é um texto muito rico, enriquecedor. Você achou? Versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é amor, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 3, sobretudo no versículo 11, enfatiza a importância do amor fraternal, o nosso amor. E se você parar para pensar, biblicamente falando, o tema principal da Bíblia é o amor de Deus. Por que Deus enviou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores? Isso é amor. Eu não sei se você teria coragem de dar o seu filho pela vida de alguém. Eu me recordo no seminário, e já contei aqui essa história uma vez, um professor chamado Charles, que pregou no ano passado na conferência de homens. Ele contou uma história de um pai que estava atravessando a rua com seu filho, de mão dada. Ao mesmo tempo ele estava segurando a mão do coleguinha, e esse pai larga a mão do filho e a mão do colega do filho, e essas crianças atravessam a rua um pouco mais à frente. De repente vem um carro em alta velocidade, e aquele pai percebeu que ele não teria condição de se aproximar do filho e ao mesmo tempo do colega. Minha pergunta é a seguinte: quem você salvaria? Sinceramente, seu filho. Mas Deus fez o contrário. Deus salvou você e deixou Jesus morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, olha só como é que isso é simples. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim? Que nós amemos. E para que você ame o seu próximo, não existe pré-requisito divino. Deus não está pedindo que você seja um bom pregador do Evangelho. Deus não exige de ninguém que tenha um QI extremamente elevado. Deus não está pedindo que para amar você tenha que ter uma condição financeira assim, sublime, não é isso. O amor de Deus é algo simples, basta que nós assumamos essa compaixão divina no nosso coração, para que nós possamos amar os nossos irmãos. E aí, qual a recomendação do versículo 11? Leia comigo, por favor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Qual a mensagem do texto? Ou seja, a mensagem aqui fala de missão. O texto está dizendo que essa é a nossa missão, que nos amemos uns aos outros. Agora pensa comigo, eu nunca vi uma época tão ausente de amor quanto a pós-modernidade. Nunca vi na minha vida. Parece-me que falar de amor é um tema que não dá mais ibope.
Agora, se você parar para pensar, a gente está desaprendendo a amar o nosso próximo. E aí, Mateus 24:12 nos explica que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, é exatamente o que tem acontecido. O pecado vai se multiplicando e o nosso amor vai diminuindo. Agora, 1 João tem uma coisa muito interessante. Eu me debrucei nesse texto e comecei a perceber qual é o nosso grande problema. É porque a gente vai depositando o nosso amor nas coisas erradas. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 2, versículo 15. Olha o que o texto nos ensina. Diz assim, capítulo 2, verso 15: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual o problema aqui? É porque a gente às vezes coloca o nosso amor no lugar errado. No capítulo 3, versículo 11, João está dizendo para nós, olha, essa mensagem foi pregada desde o princípio, é a nossa missão, essa mensagem é a nossa missão, que nos amemos uns aos outros. Mas no capítulo 2 ele vai dizer, não ame o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa. Qual o problema? A gente deposita o nosso amor nas coisas erradas, e deixamos de depositar o nosso amor naquilo que Deus está nos ordenando. Nós precisamos amar o nosso próximo. E aí eu fico percebendo hoje, sabe, você liga a televisão, essa semana que passou, só teve desgraça na televisão. Você percebeu isso? Foi uma vereadora assassinada, uma mãe assassinada no Irajá, uma outra mãe foi assassinada com a criança, não é isso? Eu vi uma em Belfort Roxo que foi sufocada com um saco plástico. Irmãos, o que é isso? Aí eu percebo o tempo todo, não, porque precisamos de uma intervenção militar. Isso é bom. Eu acho que é ótimo aumentar o policiamento nas ruas, mas isso não resolve o problema. O nosso problema não é uma intervenção militar, nós precisamos de uma intervenção divina. Porque o problema não é só violência, nós temos a corrupção, nós temos a prostituição, nós temos uma série de problemas no mundo, e a gente foca só no sintoma, e nos esquecemos da causa. Violência é só sintoma da ausência de amor, é isso. Porque se o nosso amor aumentar, não precisa de polícia, não precisa de fuzil, não precisa de exército. O que está faltando no mundo é amor. Por quê? Porque o pecado vai se multiplicando. Por exemplo, diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não proíbe você de ter muito dinheiro. Deus está dizendo que você não deve amar a riqueza, nem o dinheiro. Você pode ter aquilo que você quiser, desde que você não coloque esse amor nas coisas erradas. Esse é o nosso grande problema, e o texto nos ensina exatamente essa realidade. O que está faltando hoje? Amar o próximo. E aí o versículo 11 me ensina exatamente isso. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora, por que é bom falar de amor? Porque eu acho que o amor de Deus, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Agora, quando você ama o próximo, também. Isso afeta o nosso relacionamento, isso afeta a nossa comunhão, ou positivamente ou negativamente. Mas o que o texto nos ensina aqui é que nós precisamos amar o nosso próximo. Deus não está chamando você para amar as coisas, nós precisamos amar pessoas. E à medida que o pecado se multiplica, esse amor ele vai diminuindo. Agora, é o nosso relacionamento com o próximo que fala inclusive da obra do discipulado. Porque João 13 vai dizer lá no verso 34 e verso 35: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Porque quando você ama o seu próximo, eu acredito que você se parece com Jesus. Quanto mais nós amamos, mais nos parecemos com Cristo. Então qual o nosso desafio? Amar o próximo. Aparentemente parece uma coisa fácil, mas na prática não tem sido. O nosso desafio como igreja é pedir a Deus que Deus aumente o nosso amor pelo nosso próximo. E aí a segunda coisa que o texto me ensina, o que a ausência de amor causa? Olha só o versículo 12, leia comigo. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Irmãos, eu acho que quando falta amor a gente fica muito insensível.
O texto diz: não sejamos como Caim, que matou seu irmão. O que Caim fez? Tirou a vida do irmão. Parece-me que a ausência de amor no coração de Caim afetou o coração dele negativamente. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu gosto de falar sobre família. Eu não sei se você sabe, mas o relacionamento mais duradouro do sistema familiar é o relacionamento fraternal. Se você parar para pensar, você nunca vai ter de casamento os anos que você tem como irmão do seu irmão. Eu sou irmão do meu irmão há 39 anos, tenho 16 anos de casado. É bem provável que eu nunca empate com a Ana em casamento os anos que eu tenho de relacionamento com o meu irmão, porque a relação mais duradoura do sistema familiar é a relação fraternal. Irmãos, o nosso relacionamento com pai e mãe dá afeto para o filho, pai dá identidade e segurança, mas é no relacionamento com irmãos que nós aprendemos a ser gente. Quer ver como é que isso acontece? Quem nunca competiu com o irmão? Filho geralmente é assim: aqui tem um copo de água, você está sentado à mesa para almoçar, você põe refrigerante no copo de um e de outro e fala: meu pai gosta mais dele do que de mim, por causa de 1 ml. Isso nunca aconteceu na sua casa? Aí está a mãe pondo o prato dos filhos: mãe, por que o bife dele é maior do que o meu? Isso nunca aconteceu? Isso não tem a ver com diferença de idade, não. Porque você pode ter 15 anos, seu irmão ter 2, mas você compete com ele. Por quê? Porque o que te ensina a ser gente é o relacionamento fraternal. Tudo que você precisa para atuar da porta para fora do lar, primeiro você aprende da porta para dentro. O conceito de competição começa no relacionamento com irmãos. É com seu irmão que você aprende a competir, porque um dia você vai ter que competir no mercado de trabalho. É com os irmãos que nós aprendemos a negociar, que nós aprendemos a competir. Inclusive com os irmãos nós aprendemos a nos defender, porque da porta para fora de casa você tem que se defender, mas você aprende a se defender brigando com os irmãos. Agora olha só, irmãos, coisa interessante isso. Nós temos que entender que toda competição do lar tem um tempo determinado e uma função estabelecida. Se a gente leva essa competição para a vida inteira, não tem mais função nenhuma. Essa função se dá só para a infância. Depois da infância não tem função. Agora o que o texto diz? Que Caim matou seu irmão. Eu acho que como irmão você pode ter uma vida maravilhosa, porque é uma das amizades mais antigas, é a amizade fraternal. Mas eu percebo também que aquilo que pode ser bom, pode ser um desastre. Porque da mesma forma que você tem irmãos como bons amigos, a Bíblia mostra relacionamentos de irmãos como inimigos. Está na Bíblia, está aqui, o texto fala sobre isso, de que Caim matou Abel. Agora, perceba o seguinte, meus irmãos, versículo 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. E aí o texto aqui é interessante, porque está dizendo a quem que o coração de Caim pertencia. Pertencia a quem? Ao maligno. Pastor, qual o problema disso? A ausência de amor. Sempre que tiver ausência de amor no coração do homem, pode ter certeza, vai pertencer ao maligno. E diz mais no versículo 12: porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Olha a ponte que João está fazendo. João está dizendo que o coração de Caim pertencia a quem? Ao maligno. Agora, as obras de Abel revelaram as obras de Caim. Da mesma forma que quando você ama, você revela as obras das trevas. É por isso que o mundo nos odeia. O que nós vemos aqui entre irmãos foi uma relação de ódio. Agora, ódio é uma coisa interessante, irmãos, porque é um sentimento que você tem que ter controle sobre ele. Eu só vejo duas soluções para o ódio: ou você coloca a lenha nessa fogueira, ou você renuncia a esse sentimento. E se falar de ódio, nós vemos ódio entre marido e mulher, ódio entre irmãos, ódio entre povos, entre nações. Minha pergunta é o seguinte: quem ganha no final das contas? Ninguém ganha. Você está vendo a guerra na Síria? Quem ganha com isso? Os rebeldes ou as tropas do governo? Quem ganha nessa violência do Rio de Janeiro? Ninguém. Porque numa relação de ódio todo mundo perde. Agora, nós temos que aprender a renunciar o ódio do nosso coração, porque o coração de Caim pertencia ao maligno. E eu acredito que deve controlar a nossa vida não é o ódio que a gente nutre, mas é o Espírito Santo de Deus, é Ele que conduz o nosso coração. Agora, o nosso maior desafio, segundo o texto, é amar o nosso próximo.
Porque esta é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora, o versículo 12 fala de ódio, inclusive na família, porque o primeiro homicídio na face da terra se deu no meio da família. Porque você vê um irmão odiando o outro. Eu nasci num lar que eu vi isso a minha vida inteira. Graças a Deus que a minha referência foi o Evangelho. Apesar de não ter vindo de berço evangélico. Mas quando eu conhecia Jesus como Senhor da minha vida, eu aprendi com a palavra que eu preciso amar o meu próximo. Eu não preciso competir com ninguém. Porque o amor de Deus, ele alcança todos nós. Mas o texto cita um exemplo de ódio. E aí, capítulo 2, abra sua Bíblia aí, ainda de 1 João, versículo 9, olha o que o texto diz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas. Se nós afirmamos que andamos na luz, mas odiamos o nosso irmão, meu irmão, na verdade a gente não está na luz não. A gente permanece nas trevas. E aí o texto me ensina uma outra realidade, meu irmão. Olha só, o texto vai dizer que quando nós amamos, nós passamos da morte para a vida. Versículo 14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Verso 14 diz que quando você ama, você passa da morte para a vida, é um salto que você dá. No capítulo 1 vai dizer que nós precisamos andar na luz, mas aqui o texto vai dizer que o amor de Deus do nosso coração faz com que você saia de uma situação de morte e agora você vai para uma situação de vida. Aí o versículo 15 vai dizer assim, olha, quem ama seu irmão é assassino. Por quê? Porque ele está se referindo ao versículo 12, ele está citando Caim. Porque o assassinar não é só você pegar a arma e atirar, é você matar alguém no seu coração. É igual hospitalidade. A gente acha que hospitalidade é só você receber uma pessoa na sua casa. Quantas pessoas que você recebe na sua casa, mas não recebe no seu coração? Então quem não ama é assassino. Irmãos, que comparação. Eu fiquei um pouco assustado estudando isso aqui de madrugada. Agora, eu acredito que um assassino possa se converter e aceitar Cristo como Salvador, mas não tem como você ser cristão e assassino ao mesmo tempo. Isso não tem como. Ou você é uma coisa, ou você é outra. É isso que o texto me ensina. Quem não ama é assassino. Porque a gente mata as pessoas, inclusive no nosso coração, como que se elas não existissem. Então o texto me ensina exatamente esse desafio aqui. Fala do ódio, desse sentimento que a gente tem que renunciar. Então, quando o texto cita assassino, ele está se referindo a Caim, que tirou a vida do seu irmão. Mas o que Deus quer de nós? Que nos amemos uns aos outros. Agora o texto vai ficando mais elaborado. Agora ele vai dizer que quando você ama o seu irmão, você tem que aprender a compartilhar aquilo que você tem. Leia comigo o verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida aqui não é só você, não é morrer numa cruz pelo seu irmão. O dar a vida aqui é você amar, é você se esforçar para abençoar a vida de alguém. Agora, olha que coisa interessante, irmãos, verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se você tem recursos desse mundo e olha para quem está do seu lado, passando fome, se você não se compadece, como é que permanece em nós o amor de Deus? Eu vi aqui no PIB-TV ainda há pouco, que na próxima sexta-feira, nós vamos fazer a madrugada com carinho. É a igreja pegar um pouco daquilo que temos e compartilhar com aquele que não tem nada. Agora, o que o texto está nos ensinando aqui, é que esse amor não é suficiente se ele for da boca para fora. Agora, irmãos, qual o conceito hoje do mundo? O importante é ser feliz. Não é isso? O importante é que todos nós sejamos felizes. E para ser feliz você tem que ter muitos bens, você tem que ter muitos prazeres. Minha pergunta é a seguinte: isso é felicidade?
Por que é bom você compartilhar aquilo que você tem? Por que o texto está dizendo que no compartilhamento nós exercemos o amor de Deus? Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quem ama mais? Quem doa ou quem recebe a doação? Quem doa. E aí, esse é o ensinamento do texto. É a gente doar um pouco daquilo que nós temos, do seu tempo, da sua atenção, dos seus dons, da sua mão de obra. Perceba que Deus tem dado tanta coisa boa para nós. E não é só para ganhar dinheiro, não. É também para a gente abençoar a vida do próximo. Por isso que sexta-feira, um grupo grande com o pastor Leonardo, sairemos da igreja para abençoar vidas que não têm absolutamente nada. Porque essa também é uma forma de falar do Evangelho. Agora eu percebo também que nós, enquanto igreja, como um todo, a gente transfere tudo para a instituição. Nem sempre é a igreja que vai lá dar comida. Tem horas que você vai dar comida para alguém que está do seu lado. Não espere só pelas ONGs, pelas instituições filantrópicas. Nós, enquanto gente, aonde você estiver, compartilhe aquilo que você tem, porque tudo que você compartilha, Deus é fiel para multiplicar. A gente vai transferindo, não é assim? Como se nós não tivéssemos responsabilidade. O texto aqui está falando para a gente, na individualidade, e para nós enquanto igreja. Agora, quando você compartilha, eu acredito que você está dizendo e comunicando o amor de Deus para aquele que não tem perspectiva de vida nenhuma. Então essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha. Então amar com as palavras é muito fácil. Eu acredito que o seu desafio e o meu desafio é a gente amar na prática. Na prática. Porque tem horas que a gente não compartilha um pouco do que temos, porque nós temos o medo de faltar para nós. Eu não estou dizendo que você vai dar tudo que você tem, mas eu acredito que quando você bota 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, Ele compartilha pedaços, de tal forma que todo mundo come, e no final, sobra cestos cheios daquilo que não tinha. Sabe quem faz isso, meus irmãos? É Deus. Esse milagre da multiplicação é o Deus que nós servimos, que opera em nós. Então essa coisa só de dizer, porque é importante é ser feliz, isso não é totalmente bíblico. Porque a gente está muito preocupado com a nossa felicidade e nos esquecemos de olhar para o próximo, que está ao nosso lado. E que talvez é você que Deus quer usar. Tem uma canção que a gente canta aqui, que os seus pés sejam meus pés, que as suas mãos sejam as minhas mãos, dizendo que nós somos a boca, nós somos os olhos, nós somos os pés, as mãos de Deus, somos nós enquanto igreja. E aí o que me preocupa em Mateus 24:12 é porque o texto diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Não fala de todos, fala de muitos. E que eu e você não estejamos no time dos muitos. Porque a nossa tendência hoje é que de fato esse amor se esfrie sem que a gente sinta. Pastor, como é que eu posso saber? Faça aí um diagnóstico no seu coração e veja se você está amando o seu próximo da forma que Deus nos ordena a amar. Quinta coisa que o texto me ensina é que quando você conhece a Deus, esse amor de Deus, você tranquiliza a sua consciência. Olha só que coisa interessante. Leia comigo, por favor. Verso de número 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Você já teve a sensação de não estar à altura daquilo que Deus manda você fazer? Teve essa sensação de se sentir indigno, pecador? O texto fala exatamente sobre isso. O texto diz que quando você conhece a Deus, o seu amor, isso tranquiliza o seu coração. Porque tem momentos na vida que o nosso coração nos condena, até por aquilo que nós deixamos de fazer, que já não dá mais para fazer mais, já passou. Mas olha só, o que a Bíblia diz, aqui no verso de número 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele. Mas o verso 20 vai dizer assim: porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas.
Tem horas que eu tenho essa sensação de que eu deixei de fazer muita coisa, de que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter me doado mais. E é bom que nós tenhamos esse sentimento. Só que o texto está dizendo que esse sentimento também traz condenação para o nosso coração. E Deus não quer que você viva no sentimento de condenação. Por quê? Porque todo mundo que se sente culpado quer se punir. Meu amado, a sua culpa já foi levada na cruz. Eu não gosto de trabalhar com o princípio da culpa. Eu trabalho com a responsabilidade. Responsabilidade todo mundo tem, mas a minha culpa foi cravada na cruz do Calvário. A dívida que era contra mim, ela foi rasgada. E o texto diz que esse conhecimento de Deus está acima da sua condenação do coração. Vamos ler de novo? Lê comigo, por favor. Toda a igreja. Verso 19, vamos lá? Assim saberemos e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. O texto diz que agora você sabe que você é da verdade. E saber que você é da verdade tranquiliza o seu coração. Verso 20. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Versículo 22. E receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Talvez a condenação do seu coração te impede de você chegar diante de Deus para pedir aquilo que você precisa. Agora o texto diz que quando você não tem condenação, você se achega diante de Deus, pede o que você precisa, ok? Segundo aquilo que agrada o coração de Deus. Porque quando você está na verdade e quando você aprende a amar o seu irmão, você não tem interesses egoístas. O que você pede não é só para você. Eu gosto muito de Tiago capítulo 4, porque Tiago vai dizer: pedi, pedi, não recebi, porque eu pedi mal para os meus próprios deleites ou prazeres. Agora, quando você está alinhado com Deus, naquilo que agrada o Espírito Santo, você pode ter certeza que aquilo que você pede diante de Deus, Deus é fiel para fazer, para a glória do nome dEle, mas para a sua felicidade e para que você compartilhe isso também. Então Deus não quer que nós andemos com condenação no coração, porque eu vejo muita gente se condenando a si mesmo por aquilo que passou, ok, mas esse conhecimento de Deus é o que traz confiança, segundo o versículo 21. Nós precisamos ter confiança em Deus. Por quê? Porque Deus é maior que o nosso coração, ainda que o meu coração me condene. Quem é maior? É Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Verso 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, nós temos confiança diante de Deus. O que Deus quer que você tenha? Confiança. Eu sei que todo mundo, de vez em quando, tem esse sentimento de ser indigno. Poderia ter feito mais, me doado mais, me esforçado mais, ok. Mas você tem que ter confiança diante de Deus. Não permita que a condenação do coração te pare. Porque tem muita gente travada na vida, porque se sente essa condenação. Você dorme com ela, você acorda com ela, você come com ela à mesa. Deus está dizendo para você que conhecê-lo como Senhor da sua vida está acima da condenação que te incomoda. Leva isso para a cruz, coloca isso diante do altar, porque isso é lixo no nosso coração. Não soma absolutamente nada, porque é o amor de Deus que nos constrange, esse amor que nos absolve. E Deus, quando amou você e amou a mim, nos amou de forma incondicional. E aí, o verso 23 vai dizer assim: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Aqui está a espinha dorsal do capítulo 3. Este é o seu mandamento, o primeiro, que você creia em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se resume aqui o Novo Testamento. E depois, que você ame o próximo, é o que está no texto. Irmãos, o Evangelho ele é muito simples. É tão simples que a gente complica. O que Deus pede de mim, de você, é que nós creamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e depois que nós amemos o nosso próximo. É aqui que está firmado o Novo Testamento: amar a Deus e amar o próximo. Aqui foi resumida a lei dos 10 mandamentos, reduziu a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o que Deus pede de nós como igreja. Ame a Cristo e ame o próximo.
Versículo 24: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O texto fala de obedecer os mandamentos. Qual a essência do Evangelho, meus irmãos? Obediência. O que Deus quer de nós? Obediência. Tal como eu, como pai, espero a obediência das minhas filhas, o que Deus espera de você e de mim é que nós o obedeçamos. Como é que você vai ser bem sucedido na vida? Obedece a Deus. Como é que você vai ter suas orações atendidas para a glória de Deus? Obedeça ao Senhor. Ainda que obedecer a Deus temporariamente desagrade. Mas eu nunca vi uma pessoa na minha vida que colocou Deus em primeiro lugar e ficou em segundo plano. Nunca vi. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você não fica em segundo plano. E o que Deus espera de mim e de você é que nós o obedeçamos. Pastor, e como é que se dá essa obediência? Quando você aprende a amar a Cristo como Senhor da sua vida, e quando você aprende a amar o seu próximo como você mesmo. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria te fazer um convite hoje. Aliás, a aula hoje da Escola de Líderes foi sobre convite. Porque nós, como líderes de PGM, precisamos convidar pessoas. Mas, irmãos, o convite não é nosso, do líder do PGM, o convite é da palavra. Jesus fala em Mateus capítulo 11, verso 29. Vinde a mim. Olha o convite, vinde. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O vinde a mim foi feito por Jesus. O convite ele já fez. Pastor, qual a nossa parte? Agora é só aceitar o convite. O que Deus espera de você? Que você crê em Jesus como Senhor da sua vida, mas que você possa amar também o seu próximo. Porque se tem uma tarefa difícil nesse mundo que nós vivemos, é amar o nosso próximo. Agora eu não posso dizer que eu amo a Deus e odeio meu irmão. Não tem como. Se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Porque se eu amo a Deus que eu nunca vi, como é que eu vou amar? Quer dizer, se eu não amo uma pessoa que eu vejo, como é que eu vou amar esse Deus que eu não consigo ver, embora eu saiba que Ele está comigo? Feche os olhos aí. Quero fazer um convite para você que visita a igreja hoje e deseja ter uma experiência com Deus. Como? Aceitando Jesus como Senhor da sua vida. Você que deseja hoje colocar a sua vida na mão de Jesus, tendo Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ou você que precisa hoje se reconciliar com Jesus. Pastor, estou fazendo o caminho de volta, eu estou voltando para Cristo, ou estou aceitando Cristo como meu Senhor e Salvador. Levante sua mão direita assim, que nós queremos orar com você. Pode levantar assim. Pastor, eu quero. Deus te abençoe lá atrás. Faça assim um sinal. Pastor, eu quero. Faça assim. Nós queremos interceder com você lá em cima na galeria. Pode levantar sua mão. Pastor, eu estou voltando para Jesus hoje, ou estou recebendo Jesus como Senhor da minha vida. Faça assim um sinal. É impossível você amar o seu irmão só por você mesmo. E não dá para você amar Cristo senão pelo Espírito Santo. Há mais alguém? Deus te abençoe, querida. Onde está a terceira pessoa? Faça assim. É com você que Deus está falando. Não saia daqui do modo que você entrou. Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão. Seguir a Jesus é uma decisão. Deus te abençoe. Faça assim, um sinal. Que nós queremos orar com você, para que esse amor seja presente na sua família e na sua vida. Deus não quer que você odeie. Deus te convida a amar. Quero convidar vocês que levantaram as mãos. Vem aqui à frente. Isso, pede licença, vem aqui, nós queremos orar com você. Lá atrás tem uma pessoa. Isso, tem uma jovem senhora que está vindo ali. Vem cá, nós queremos interceder junto com vocês. Nós queremos clamar pela sua vida. Os pastores vão receber vocês aqui embaixo. Pode vir. Se tem mais alguém, pode vir. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Volte agora.
Pastor, eu quero Cristo na minha vida. Receba hoje. Quanto que você paga? Absolutamente nada. Você não paga nada. A graça de Deus é favor imerecido. Nós não a mereçamos, mas é favor, é amor de Deus, que deu Cristo Jesus, o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Ah, mas alguém pode sair do seu lugar? Nós queremos orar por você. Nós vamos orar por essas vidas. Agora eu quero pedir você, igreja, bota a mão no seu coração aí. Eu quero orar agora pela sua família também. Talvez o que esteja faltando no seu lar seja amor. Amor. O texto diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Deus não te olha como assassino. Acho que o ex-assassino pode ser cristão, mas ser cristão e assassino não dá não, ou uma coisa ou outra. Deus te chama como servo e como serva. Quem sabe o seu problema conjugal está faltando amor. Quem sabe o seu problema de comunhão com seu irmão está faltando amor. Quem sabe aquele problema lá na empresa que você trabalha é falta de amor sua. Pastor, mas o outro é responsabilidade minha. No que depender de mim, eu quero ter paz com todos os homens. Deus não te chama como Caim. Você não é assassino. Deus não te chama para pegar gente viva e matar. Deus te chama para pegar mortos e dar vida pelo Evangelho. Essa é a nossa missão como igreja. É isso que Deus faz conosco. Cleides, vem cá, querida. Irmã Cleides. A Cleides vai orar nessa hora, consagrando essas vidas ao Senhor, mas consagrando também o nosso coração, a nossa família. Senhor meu Deus, estamos aqui no Teu altar, ouvindo a Tua palavra, sentindo o Teu cuidado, a Tua presença que é mais do que real. Meu Deus, nós temos a impressão que vamos encostar no Senhor. Obrigada, meu Pai. Só quem faz isso é a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e ela esquadrinha, ela vai no mais profundo, ó Deus, nos traz a reflexão de coisas que palavra de ninguém consegue fazer. Só a ação do Teu Espírito Santo miraculosa pode transformar a mente, pode abrir uma mente fechada, um coração com reservas. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos a atuação, o favor do Senhor na vida de cada um que tomou uma decisão contigo aqui. Ó meu Pai, o Senhor conhece a história de vida, o Senhor sabe das dificuldades, dos laços que o inimigo colocou na frente, mas é agora que todo jugo está sendo quebrado, desfeito, e a liberdade do Espírito Santo do Senhor há de fazer uma morada e criar uma nova história. Senhor, em nome de Jesus, nós os consagramos a Ti. E como igreja nós te pedimos, nos ajude a ajudar deles, ó Deus, a ajudá-los, a cuidar deles, a ser com eles, a amá-los, como um dia o Senhor fez com a gente e continua fazendo dia após dia, porque o seu amor não acaba, apesar de nós. Como foi bom aquele dia que o Senhor deu um toque no nosso coração, em que portas foram abertas, em que os olhos espirituais foram abertos. Cada um de nós agora está lembrando do dia em que o Senhor nos trouxe a vida, nos tirando das trevas. Santo Espírito de Deus, como é bom lembrar do dia da salvação, como é bom lembrar daquele dia santo e maravilhoso, um marco divisor nas nossas vidas. Senhor, sentimos o Teu amor ardendo no nosso coração desde aquele dia até hoje. E em nome de Jesus te pedimos, ó Deus, que a gente não se canse de levar essa obra que é tão viva e maravilhosa para a gente. Senhor, que essa igreja, enquanto o Senhor aqui nesse mundo não voltar, não falte esses momentos de decisão, não falte o momento em que o Senhor está libertando, em que o Senhor está salvando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós os entregamos a Ti e cremos que algo novo não será feito, mas já começou na vida deles. Obrigada pela palavra que foi exposta de maneira tremenda. Muito obrigada, ó Deus, por toda a avaliação que cada um de nós está fazendo de si mesmo agora. Não somos assassinos, Pai, fomos chamados para a vida. Não queremos matar pessoas, não queremos amar o mundo, mas nós amamos pessoas. Senhor, libera a bênção sobre a vida do pastor Meise,
Que coisa linda é ouvir e ver o agir do Senhor através dele. Senhor, abençoa o seu ministério, sua família, nossa igreja, faça prosperar a obra que o Senhor deu nas mãos dele, nas mãos de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui somos lavados pelo sangue de Jesus, somos ministros na tua casa. Por isso nos usa, meu Deus, tira de nós a questão da vergonha, aquilo que intimida, aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos para diante do serviço do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, também quero te pedir, se há crentes aqui que está faltando um pouco mais de amor pelo serviço na tua obra, na tua casa, pela tua obra missionária, em nome de Jesus, aquece o nosso coração, nos tira e nos livra de uma vida que esteja presa ao banco de uma igreja. Senhor, tem misericórdia de nós, nos aviva, nos levanta. Como é bom, que alegria e que prazer é trabalhar na tua obra. Nada nesse mundo se compara a isso. Que todos nós sejamos invadidos dessa alegria, de amar o teu reino, de saber, ó Deus, que nós estamos mexendo com uma causa que é de emergência, e que nós somos recrutados pelo Senhor para agir, fazer e ir. Faz isso em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Nessa manhã consagramos mais uma vez a vida daqueles que corajosamente estão no teu altar aqui e agora. Muito, muito obrigada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de igual, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Senhor,